Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 28. Capítulo de número 28, versículo de número 6. Graças a Deus. Aleluia. Maravilha. Agora eu estou pé. Graças a Deus. Capítulo 28, escrito por Mateus, versículo de número 6. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, que Deus tem nos dado de buscar a tua presença, estar diante da tua face. Irmãos, está um culto maravilhoso. Até quem não quer sente a presença de Deus. Sabe verdade, por quê? mas ela muito. Porque, é impossível chegar perto da luz e não ser iluminado. Até se você não quiser, quando você está debaixo da luz, você enxerga melhor. Então é impossível não sentir aquilo que Deus está fazendo aqui. Capítulo 28, versículo 6, quem contou, diga amém. Amém. Está escrito assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede lugar onde o Senhor jazia. E você diz? E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos. Você diz? Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do diácono Arildo. Eu não me lembro, eu acredito que foi em cima do monte que a gente se conheceu, foi isso? Foi em cima do monte que a gente se conheceu. O diácono Arildo é uma bênção, irmãos. Às vezes eu ia para lá 9 horas, a gente já estava lá, e tinha dia que depois de 1 hora da tarde a gente saía de lá. É fiel, pai. Eu lembro uma vez que eu não sei quantos dias que ele fez, eu acho umas 4 vezes no dia no monte. É muito propósito. Diácono Arildo tem sido uma bênção no meu ministério, na vida da minha noiva, missionária Valquíria, e nós louvamos a Deus pela vida desse homem de Deus. Deus continue abençoando. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Arinda. Irmãos, tem muito tempo que eu não vi a pastora. Quando eu vi, eu pensei, a pastora não vai lembrar de mim, não. Eu não sei, deve ter uns 5 anos que eu não prego aqui, pastora. Deve ter uns 5 anos. E graças a Deus nós chegamos, a pastora Arinda tem uma boa memória, tá? Se eu não visse a pastora Arinda, eu não lembrava. Eu lembrei que era a pastora Arinda porque eu vi ela sentada aqui, porque eu sou homem de memória. Mas eu quero louvar a Deus pela vida serva do Senhor. Deus continue abençoando e dando força para fazer essa grande obra. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe também o presbítero que estava aqui dirigindo o trabalho, meu amigo Daniel, o profeta ali também eu já vi na Casa Maria. Que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, eu quero pregar uma mensagem nessa noite. Eu não sei se é um tipo de mensagem que você tem costume de ouvir ou o que você gosta de ouvir. Mas o que Deus me entregou nessa noite não é uma mensagem que vai te fazer pular, rodar, gritar. De repente seja uma mensagem que te faça chorar, que te faça refletir. E de repente seja uma mensagem que mostre para você que você de repente não é tão crente como você imaginava. E de repente seja uma mensagem que possa te deixar um pouquinho mais apaixonado pelo Deus que você tem servido. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. As pessoas pensam que Jesus ele começa a sofrer quando ele sobe na cruz. O que é um engano? Jesus não começa a sofrer quando ele sobe na cruz. Jesus ele já está sofrendo muito antes da crucificação. Jesus quando ele é preso, ele é pego em cima de um monte. Ele é pego pelos soldados, ele é levado até a sala do sumo sacerdote. E do sumo sacerdote eles levam Jesus para uma autoridade romana chamada Pilatos. De Pilatos ele é levado para Herodes e de Herodes ele volta para Pilatos. E quando ele volta para Pilatos, o povo queria a morte de Jesus. Mas quando a Bíblia Sagrada está falando aqui acerca do povo, não é Israel por inteiro. Quem está pedindo aqui a morte de Jesus são 70 homens, que era a voz que existia dentro de Israel, era o Supremo Tribunal Judaico, era a maior autoridade que existia dentro de Israel. Eram pessoas que tinham voz, eram pessoas que tinham autoridade. Eles pediam com muita veemência a morte de Jesus Cristo, porque por inveja, alguém dispensa em si. Nós continuamos a deixar esse homem pelas ruas, do jeito que ele está, do jeito que ele está fazendo milagre, daqui a pouquinho ele vai tomar a nação toda e o nosso lugar. Então, por inveja, eles entregam Jesus a Pilatos. Por que eles entregam para Pilatos? Porque nessa época Israel era um estado vassalo. Israel estava sob o domínio do governo romano. Israel era como se fosse escravo ou servo dos romanos.
de maneira que ninguém dentro de Israel poderia matar ou absorver alguém da sua condenação. Toda ordem de condenação ou absolução era necessário vir de Roma, porque Roma estava no poder. Roma dominava Israel nesse período, de maneira que eles dividiram e colocaram pessoas para governar dentro de Israel, pessoas que representavam o Império Romano, e Pilatos era um representante do Império Romano. Eles trazem Jesus até Pilatos e começam a trazer muitas e muitas acusações. E Pilatos, você que já leu a Bíblia, você percebe que ele tenta defender Jesus de alguma forma. Por que ele tenta defender Jesus? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo número 24, que Jesus era um homem famoso. Ele era tão famoso que a sua fama ultrapassou as fronteiras da nação de Israel e já estava entrando para dentro do país da Síria. Não existia dentro de Israel quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Todos já tinham ouvido falar acerca de Jesus, porque Jesus Aleluia, era famoso. Jesus, glória a Deus. E de repente, quando eles querem condenar Jesus, Pilatos não era alguém que servia a Deus, não era alguém que andava com Jesus de maneira nenhuma. Ele era alguém que bebia sangue de animais para adorar os seus deuses. Mas ele ouviu falar de Jesus, e a fé não vem pelo andar, a fé vem pelo ouvir. Ele ouve falar de Jesus e ele acredita nos feitos que Jesus vem fazendo. E ele começa a dizer bem assim: mas que mal esse homem fez para que vocês queiram condenar esse homem? Eu ouvi falar tantas coisas acerca desse homem. Eu ouvi dizer que esse homem abriu os olhos de um homem que estava cego à beira do caminho. Eu ouvi dizer que esse homem entrou dentro da província de Gadara e expulsou 6.000 demônios de um homem. Eu ouvi dizer que esse homem ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Que mal esse homem fez? Ele pega a água, lava diante de todos e diz: eu estou limpo do sangue desse homem, porque eu sei que esse homem é um homem inocente. E a mulher de Pilatos chega no meio da audiência, que acredita-se que era aproximadamente às 4 horas da manhã, um horário impróprio para qualquer audiência. Ela chega e diz assim: olha, eu praticamente não consegui dormir nada essa noite. Eu virava para lá, para cá, mas eu sonhei com esse homem. Não entre na questão desse homem, porque eu muito sofri num sonho por causa desse homem. Não entre na questão dele, porque esse homem é um homem justo. E Pilatos fica sem saber o que é que ele vai fazer. Deus. E alguém no meio da multidão grita bem assim: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. E César era o imperador. Qualquer pessoa que se opôsse a César poderia perder a sua posição, poderia ser preso ou poderia também ser condenado à morte. E ele fica sem saber o que é que vai fazer. E por medo, dado a pressão do povo, ele entrega Jesus à morte. Aleluia. Jesus ele é levado até um pátio muito grande. E naquele pátio havia um tronco de uma árvore, mais ou menos de meia altura. E aquele tronco de árvore estava ligado a uma corrente, que a corrente estava ligada a uma cadeia, que é uma algema muito larga. Jesus ele tem que se abaixar, e alguém vem e prende as mãos de Jesus. Agora fica um soldado de um lado, um soldado do outro, do lado de Jesus. E eles pegam agora um chicote romano, que era mais ou menos assim, uma espécie de madeira, e logo na ponta dela, da madeira, havia 3 cordas, e na ponta da corda, de cada corda havia uma lasca de osso de um carneiro, ou uma somalha de ferro pontiaguda. E quando Jesus é condenado, um soldado vinha e quando dava uma chicotada em Jesus, aquela somalha de ferro entrava para dentro do seu corpo como se fosse uma garra, e quando se puxava, ficava um buraco no corpo de Jesus. O sangue voava para cima e fazia-se uma poça de sangue no chão. Todas as vezes que alguém batia e quando puxava, ficava aquele buraco e formava uma poça de sangue no chão. Se aquelas garras, aquela somalha de ferro segurasse os ossos, meu amigo, estava fadado a dizer que a pele viva voava para cima e pulava para fora. Alguns estudiosos dizem, não estou afirmando, eles dizem que por vezes eles batiam nas costas do condenado, por vezes eles batiam no abdômen do condenado, e por vezes eles também batiam na face do condenado.
e depois de algumas chicotadas, eles desprendem as mãos de Jesus, e Jesus ele tomba e cai no chão daquele lugar, porque ele perde muito sangue e acaba desmaiando. Eu fico pensando, meu amado, eu não ouço murmuração, eu não ouço Jesus dizer alguma coisa. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado pelo matador e ele não abriu a sua boca. Em momento algum, Jesus ele fala: eu estou morrendo por um povo ingrato, eu estou morrendo por um povo pecador. De maneira nenhuma, Jesus não abre a sua boca. Meu amado, eu fico pensando, quando nós sofremos e murmuramos pouco, é porque no nosso interior nós estamos dizendo: vai valer a pena. Sabe por que é que Jesus não falava nada? Porque ele sabia que ia valer a pena. Jesus sabia que muita gente ia parar, ia desistir, ia recuar, ia voltar para trás, ia jogar tudo para o alto, mas ele sabia também que haveria um povo que ia entrar pela porta dessa casa, mesmo sangrando, sem força, rechaçado, quase desistindo de tudo, jogando para o alto, ia dizer: eu não nego Jesus por nada, porque eu sei que foi ele que morreu por mim na cruz do Calvário. Será que tem alguém assim aqui nessa noite que pode adorar o nome dele? Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! No outro dia, Jesus ele desmaia, e no outro dia alguém chega e diz assim: ei, hoje é o dia da sua morte. E Jesus ele se levanta. Quando ele vai saindo daquele lugar, alguém diz assim: não é assim, você tem que carregar a sua cruz. E Jesus ele pega uma cruz que não era para ele. Quem é que acreditava que o homem que ressuscitava morto, fazia os cegos ver, expulsava demônios, socializava pessoas, fez parte da nação de Israel, se curvar diante da glória de Deus? Quem é que acreditava que aquele homem ia carregar uma cruz? Porque a cruz era um instrumento de maldição. Aquele que morria no madeiro era considerado como alguém maldito. Como é que alguém que tanto abençoava, no final da história, seria visto como alguém maldito? Ninguém acreditava que ele ia passar por aqui. Então ele pega uma cruz que não era para ele, era para Barrabás. Quando ele pega aquela cruz, ele sai andando. Quando ele chega nas ruas de Israel, a multidão se divide. Vai parte para um lado e parte para o outro. Por que ela se divide? Porque ninguém acreditava que Jesus ia carregar aquela cruz. Porque eles se dividiram, porque não foi Israel por inteiro que condenou a Jesus. Foi o Supremo Tribunal Judaico chamado Sinédrio. Foi as autoridades de Israel que condenaram a Jesus. E parte de um lado, para eles é uma zombaria total, para uns aquilo é um espetáculo, mas do outro lado tem alguém que está olhando e dizendo assim: meu Deus, esse homem não merece passar por isso. Não foi ele que chegou dentro da cidade de Naim, quando a cidade estava de luto, de tristeza, quando o filho daquela mulher viu que estava sobre aquele esquife. Não foi ele que chegou lá, ressuscitou o jovem e fez o dia de luto, de tristeza, se transformou em um dia de festa, de louvor, de adoração, de beneficência. Não foi ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De um lado tem alguém que está zombando, mas do outro lado tem alguém que está chorando, coração ferido, alma abatida, lágrima nos olhos, dizendo: esse homem não merece passar por essa situação. Lá vem Jesus. Quando Jesus ele vai passando, ele está carregando uma cruz gigantesca que não é para ele, e de repente Jesus está tão fraco porque perdeu tanto sangue na noite passada, que ele parece que ele está fazendo tanto esforço que o seu coração está muito acelerado, o seu corpo já está suando frio, e parece que ele está fazendo tanto esforço para carregar aquela cruz, que a sua visão parece que quer escurecer, e daqui a pouquinho parece que ele vai desmaiar de novo. E as feridas que estavam no teu corpo, dado o esforço que ele está fazendo, elas começam a se abrir. Jesus está andando e o sangue começa a descer sobre o seu corpo e descer no chão daqui. E lá na frente Jesus não suporta, ele tomba com a cruz e acaba caindo. Acredita-se que quando Jesus ele cai, ele bate com a rótula do joelho em cima de uma pedra pontiaguda, rasgando o seu joelho, ele cai no chão daquele lugar. E um soldado olha à distância para alguém que está mais próximo de Jesus e disse: ei, você ajude o condenado a carregar a cruz. E com espada nas mãos, perde-se as opções de dizer que não vai fazer. Simão, da cidade de Cirene, pega a cruz
e leva até o Gólgota, o lugar da crucificação. A palavra Gólgota quer dizer lugar da caveira. O Gólgota era uma colina pública. Pública por quê? Para que todos aqueles que vissem aquilo que aquela pessoa estava passando, não fizessem o mesmo, para não passar pela mesma situação. Quando chegam no lugar, deitam a cruz no chão. E quando deitam a cruz no chão, eles vão pregar a primeira mão de Jesus. A abertura do prego já estava pronta, porque eles faziam alguns dias antes da crucificação, eles preparavam a cruz, a abertura para os pregos, de maneira que eles já tinham medido o condenado e também pesado o condenado, para saber a altura da cruz e também a medida completa, para na hora não dar nada de errado. Eles pegam a mão de Jesus, e quando eles pregaram a outra mão, há uma grande dificuldade, porque a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás. E Jesus não tinha a mesma medida que Barrabás. Quando esticam a mão dele, ela não chega onde está a abertura do prego. E alguém disse: a sua mão não chega. E agora, o que a gente vai fazer? E alguém respondeu: vamos esticar esse homem. Mas esticar? Vamos esticar esse homem. Não sou eu que estou morrendo, que ele se vira, ele já vai morrer mesmo. Sabe o que eles fazem? Eles pegam Jesus, puxam Jesus para o lado. E quando começam a puxar Jesus, vamos dizer que seja para o lado direito, quando começam a puxar Jesus para o lado direito, a mão esquerda começa a se rasgar. A mão está presa em um prego de aproximadamente 17 centímetros. Eles puxam para o lado e a mão dele começa a se rasgar como se fosse um papel, e o sangue começa a descer e pingar no chão daquele lugar. Jesus está tão esticado que ele está com dificuldade de respirar. E pregam a segunda mão de Jesus. Jesus, ele passa um processo muito grande para que as suas duas mãos fossem pregadas. E eu fico pensando que Jesus, ele passa por tudo isso, mas ele não desiste de mim. Ele não desiste de você, meu amado. Eu fico pensando, se Deus não desistiu de mim, se ele não desistiu de você, por que você desiste de Deus? Por que você desiste dos propósitos de Deus? Por que você desiste dos sonhos, da história, de tudo aquilo que Deus tem para você? Por que você desiste do ministério, daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Por que uma hora para outra você, depois que foi lavado, purificado com o sangue de Jesus, que Jesus te lavou, te transformou, colocou dentro da casa, aí algumas pessoas pensam que é um tal de dizer: ah, se Deus não fizer, se a porta não abrir, se o negócio não acontecer, eu estou voltando para trás, meu querido. Você nem merecia estar sentado nessa cadeira, eu nem merecia estar aqui em cima desse púlpito. Foi a graça de Deus que te alcançou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia. O diabo queria te matar, te destruir. Era para você estar debaixo de 7 palmos de terra, em uma tumba fria. Mas antes do diabo te matar, sabe o que Jesus fez? Ele foi lá, te pegou pela mão, te arrancou de um charco de lodo, de um lago horrível, e pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Quem pode adorar pela morte da cruz do Calvário nessa noite? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia, Jesus. Deus, teu nome, Senhor. Eu não merecia. Você não merecia estar aqui. Jesus não desiste de nós. E é pregada a sua segunda mão. Ele está completamente esticado e com dificuldade de respirar. Um pé é pregado sobre o ombro, precisamente na disjuntura dos ossos, aonde precisamente quando você vai andar, você sente uma flexibilidade. Existe um lugar do pé que ele é mais flexível para você caminhar. Precisamente onde está a flexibilidade dos pés é atravessado por um prego de 17 centímetros. E um pé é pregado sobre o outro. Os estudiosos dizem que em toda a cruz havia um pino debaixo dos pés para o condenado apoiar a cruz. Mas como a cruz não era para Jesus, ela não tinha a medida de Jesus. O pino ficava tão mais baixo que Jesus, que infelizmente ele fica pendurado pelos pés, completamente esticado e pendurado pelos pregos. Alguém está passando e está zombando de Jesus, dizendo: salvou os outros, mas infelizmente não pode salvar-se a si mesmo. Fez tanto para outros, e agora? Alguém disse que ele é o rei, e trouxeram uma coroa de espinhos de aproximadamente 5 centímetros.
Colocam sobre a tua cabeça e alguém vem com uma cana e ela crava na cabeça de Jesus e o sangue vai descer. A ferida do corpo dentro de Jesus, no seu emocional, era pior do que todas as que estavam no teu corpo. Ele morria por aquelas pessoas e as pessoas continuavam lhe maltratando. E para piorar, alguém que está morrendo com Jesus porque ele está do lado de duas pessoas, ele está no meio de duas pessoas. Alguém que está morrendo também na mesma condenação, disse assim: você não é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente daqui. Nós vamos acreditar em você. E quem estava do outro lado olhou e disse bem assim: nem mesmo estando em condenação você teme a Deus. Nós passamos a vida inteira fazendo aquilo que era mal. E é por isso que nós estamos aqui. Mas esse homem não. Esse homem nenhum mal fez para estar aqui. E outra, eu ouvi falar acerca desse homem. Você se lembra de Zaqueu, que era rejeitado por todo Israel, porque trabalhava para o governo romano, considerado como traidor para Israel? Ele se lembra. Ninguém falava com Zaqueu. Para piorar, ninguém tinha coragem. Era pior ainda, ninguém ia na casa desse homem. Esse homem entrou dentro da casa de Zaqueu, fez uma aliança com Zaqueu e salvou toda a tua família. Eu ouvi dizer, você lembra daquela mulher pecadora? Lembro. Que ia ser apedrejada, lembro. E por que ela não foi? É isso mesmo que eu vou te falar. Porque esse homem entrou no meio e disse bem assim: pode apedrejar essa mulher, mas comece por aquele que nunca pecou. Não concordou com o pecado da mulher e disse: mulher, eu não concordo com os seus pecados, mas eu te dou uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Eu ouvi falar acerca desse homem. Nós merecemos estar aqui. Nós estamos pagando por aquilo que fizemos. Mas esse homem nenhum mal fez. Se você não acredita nele, eu acredito. Ele disse: Senhor, eu acredito no Senhor. Lembra de mim quando tu entrares no teu reino. De meio-dia às 3 da tarde, da hora sexta até a hora nona, o sol se apagou e houve trevas dentro de Israel. Havia um soldado romano ao pé da cruz. Jesus estava próximo da morte. De repente ele fala bem assim: Deus, por que o Senhor me desamparou? Existe um momento que nós estamos sofrendo tanto que nós falamos: parece que Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo, eu não estou vendo mais nada acontecer na minha vida. Muitas das vezes nós estamos olhando tanto para a luta, tanto para a dificuldade, que Deus está do nosso lado e nós não estamos percebendo. Que Deus está falando conosco que nós nem mesmo estamos ouvindo. É verdade, estamos Senhor. tão focados na luta que perdemos toda a sensibilidade espiritual. E Jesus, ele olha para cima e a morte está rodeando o corpo de Jesus para levá-lo, mas ela não consegue. O homem está todo machucado, pendurado, não está aguentando respirar direito. Se colocar o corpo dele no chão é perigoso ele não levantar mais. Mas morrer ela não, mas matar ela não consegue. Ela não consegue tirar a vida de Jesus. Ela não consegue arrancar o espírito de Jesus. Porque o pecado gera morte e Jesus não tinha pecado. Se Jesus não se entrega, o corpo dele estava naquela cruz até hoje. Jesus, ele olha e disse assim: morte, aonde está a tua força? Aonde está o teu poder? Porque a morte vinha matando desde Adão até Jesus. Ninguém teve condições de vencer a morte. A morte venceu todos. E quando ela chegou diante de Jesus, ela se transformou em impotente. Ela não teve força, ela não teve poder, não teve autoridade sobre ele. Ele está dizendo: morte, cadê o teu poder? Morte, que não consegue vencer o homem, todo machucado, que não consegue respirar de dor, que não consegue nem respirar direito. Morte, já que você não tem força para isso, morte, então eu entrego o meu espírito. E o espírito de Jesus sai de dentro do corpo. Jesus, Deus. Quando Jesus morre, houve um tremor de terra, a terra foi sacudida, houve um terremoto dentro de Israel. Meu Deus! Quem era estudioso não entendeu absolutamente nada, porque cientificamente falando,
não existe condições para haver terremotos dentro de Israel. Não existe. Para haver terremoto em um país, ele tem que estar em cima de um encontro da placa tectônica, entenda? Uma placa e outra. Quando ela se encosta, o país que está em cima, ele sofre um movimento. Quando ela encosta na outra, o país que está em cima, ele sofre um movimento, ele é sacudido quando as placas se encontram. Mas se o país estiver em cima da placa, ele não pode sofrer dano nenhum. Só pode sofrer dano algum o país que está em cima do encontro.